Olá, meus alunos, você aí do primeiro ano do ensino médio, você que quer fazer uma boa prova de vestibular, você que quer fazer uma prova minha muito boa também, vocês têm que saber aí fazer esses assuntos, saber conhecer um pouco desses assuntos que é sobre as células. A citologia, né, é a ciência que vai estudar as células e que faz parte da biologia, na verdade é o ramo da biologia que estuda as células. Então vamos ver algumas coisas, algumas características que é muito interessante, são muito interessantes e peço que você assista ao vídeo, preste atenção e cola comigo aqui e vamos ao vídeo. Então, pessoal, célula é a unidade básica de vida, como diz a teoria celular, né? Então vamos falar um pouquinho dessa teoria celular que é muito importante. Qual é a característica comum a todos os seres vivos? Segundo a teoria celular, todos os seres vivos são constituídos por células. Ah, professor, mas e os vírus? Muitos consideram os vírus como seres vivos. Então aí depende da visão do autor, né? Porque o vírus ele pode ser a exceção ou não. Alguns autores consideram o vírus um ser vivo. Outros autores já não consideram os vírus um ser vivo de acordo com a teoria celular. Então muitos se apegam à teoria celular para dizer que o vírus não é um ser vivo. Ah, professor, mas é errado dizer que o vírus não é um ser vivo? Ou é errado dizer que o vírus é um ser vivo? Não, não é errado nenhum dos dois, porque depende da visão do autor, tá? Então, todos os dois estão pautados por assuntos e por tópicos que permitem eles estarem certos. Então, cada um tem a sua razão, não se tem uma conclusão sobre isso, tá? Mas agora falaremos um pouquinho da teoria celular. Então, de acordo com a teoria celular, todos os seres vivos são constituídos por células, beleza? É a unidade básica da vida, como eu já falei. Célula é a menor unidade que consegue realizar processos vitais como respiração e digestão. A célula é a unidade morfológica e fisiológica dos seres vivos. Professor, o que é morfologia? O que é fisiologia? Morfologia, gente, morfologia nada mais é como o aspecto que ela tem. E fisiologia é a funcionalidade que ela tem. Por exemplo, morfologicamente, fisiologicamente, como que é o intestino delgado? Morfologicamente ele tem tanto tamanho, ele tem 6,5 metros, 7 metros de comprimento, ele está localizado numa posição e tudo mais. Mas e fisiologicamente? Ele serve, a funcionalidade dele serve para a absorção dos nutrientes. Então isso que é a diferença entre morfológica e fisiológica, quando a gente fala de morfologia e fisiologia dentro da biologia. Todas as células resultam de outra célula já pré-existente, tá? Então, as células elas vão resultar de uma célula que é pré-existente. Mas como é que foi possível eu estudar essa célula? Como é que eu sei que essas unidades tão minúsculas que existem, elas existem e elas fazem parte dos organismos? Como é que eu pude estudar isso? Com a invenção do microscópio. O microscópio ele permite eu colocar em aumento, né, essas lentes aqui que vocês podem observar nesse momento aqui, ó. Essas lentes aqui, elas me permitem aumentar várias vezes um organismo até que eu possa observá-lo através dessa tecnologia que é muito importante, chamada microscópio. Quem é que inventou o microscópio óptico? Né? Foi desenvolvido por Robert Hooke no século 17, beleza, gente? Então aqui você vê o microscópio óptico composto atual. Então o microscópio atual é mais ou menos dessa maneira aqui e que permite você verificar desde um ser bem simples como uma bactéria, né, até alguma célula do nosso corpo, enfim. É muito interessante você, se você puder, existe até alguns microscópios mais simples que são vendidos pela internet. Não é tão caro assim, você pode comprar e você pode fazer até um experimento em casa, por exemplo, pegar uma suave, fazer um esfregaço numa lâmina e aí você colocar, por exemplo, as bactérias da sua boca para ser observada. Bem interessante, aí você vai observar bastante coisa. Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo. As células são todas iguais, pessoal? É claro que não, vocês sabem que existe uma variedade imensa de células. Então, desde as mais simples, que são a procariótica, até as mais complexas, que são as eucarióticas. Qual é a diferença da célula procariótica para a célula eucariótica? Isso daí vocês já acham que já estão careca de saber, mas não custa lembrá-los
que a célula procariótica ela não tem núcleo individualizado, ou seja, somente bactérias e cianobactérias vão ser organismos procarióticos. E as células mais complexas, que são as eucarióticas, que são aquelas que vão possuir um núcleo envolvido por uma membrana nuclear, que nós chamamos de carioteca. Então, sem carioteca, com carioteca. Beleza, gente? Como as células evoluíram, pessoal? As células eram bem simples, né? Então, o que explica a evolução dessas células, como a formação das mitocôndrias e etc., é uma teoria chamada teoria endossimbiótica. Tá? A teoria endossimbiótica, eu vou tentar resumir de uma maneira bem simples para vocês entenderem. Teoria endossimbiótica, células que eram bem simples, começaram a fagocitar estruturas que eram semelhantes às organelas. E aí, essas organelas começaram, né, juntamente com a célula, começaram a sofrer processos de evolução, até que nós pudemos chegar à célula que nós vemos hoje, mais complexa, que é uma célula animal ou uma célula vegetal. Tranquilo, gente? Então, a teoria endossimbiótica é uma teoria muito interessante e cai bastante em provas. Hein? Como é que é a organização celular de uma célula procarionte, gente? Foram as primeiras células existentes, como nós sabemos, são as células mais simples. Né? Quais são as estruturas que vão possuir? Nucleóide sem um verdadeiro núcleo, ou seja, não vai ter um núcleo individualizado naquele momento ali, certo? Envolvidos por uma membrana nuclear. Ou seja, é aquilo que nós chamamos de uma célula sem um núcleo, ou seja, organizado. Mas, como a célula eucarionte, a célula procarionte, ela vai possuir material genético sim, tá, gente? Só que o material genético dessa célula, ele vai estar onde? Lá no citoplasma, tá? Então, no citoplasma é que está o material genético da célula procarionte, e não no núcleo como na célula eucarionte, tá? Membrana plasmática, que vai regular as trocas e separa o meio celular interno e o meio celular externo, né? Então, a membrana é muito importante. E o citoplasma, que vai possuir basicamente os ribossomos, que é relacionado à síntese de proteínas, e uma cápsula de proteção. E nós temos o grande exemplo de células procariontes, a bactéria. Como é que eu organizo a célula eucarionte, pessoal? A célula eucarionte, diferente da célula procarionte, então a célula procarionte você não vê nenhum núcleo aqui, mas na célula eucarionte nós vemos um núcleo bem formado aqui e bem individualizado. Tá, gente? Então a célula eucarionte possui o seu núcleo individualizado, organizado, contendo seu material genético, diferente da célula procarionte, que seu material genético está todo no citoplasma. A célula eucarionte tem o seu material genético abrigado ali no núcleo. No caso dos vegetais, tá? Não estou falando dos animais, só dos vegetais, vai possuir a parede celular. Então, animal não tem parede celular. Ouve bem o que eu estou falando, animal, porque vai cair na prova, hein? Estou falando. Animal não possui parede celular. Quem possui parede celular são os vegetais. Beleza, gente? Que serve como suporte e proteção. Dá uma resistência maior para os vegetais contra choques do meio. Membrana plasmática, que vai, isso aí já é comum às duas células, tanto animal quanto vegetal, que vai regular as trocas que separam o meio celular interno e o meio celular externo. O citoplasma, que contém organelas, né, que são os ribossomos, as mitocôndrias, aí vem lisossomos, complexo de Golgi, enfim, aquelas organelas que nós já vamos estudar lá no segundo bimestre, tá, gente? Então, citoplasma possui organelas, tá, gente? Citoplasma é um material gelatinoso que está entre o núcleo, essa parte aqui gelatinosa, entre o núcleo e a membrana. Então, ele está aqui entre o núcleo e a membrana, beleza?